Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos começar mais uma live. Dessa vez a nossa live vai ser bem curtinha, tá? Uma live sobre projeto de vida. Então ela vai ser bem curtinha. Deixa eu olhar aqui. Mais ou menos uns 15 ou 20 minutinhos. Nesse momento estamos com 2 aluninhos na sala, mas não tem problema, porque está sendo gravado e depois ela vai ser postada no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo poder assistir depois, ok? Bom, a nossa aula de projeto de vida hoje, eu queria abordar a questão da felicidade, certo? A felicidade de Aristóteles. Deixa eu contar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles era um filósofo da Grécia Antiga. Está estudando o 6º ano, História, está estudando justamente essa parte, a questão da Grécia. Okay? Os gregos, eles pensavam muito sobre a vida, eles pensavam muito sobre a questão da felicidade, sobre a questão da morte, enfim, sobre esses grandes questionamentos que atingem a humanidade. Eles eram uma parte da população, não trabalhava, né? Eles tinham apenas a função de pensar, apenas pensar. A frase mais conhecida de Aristóteles, é uma frase muito legal, que significa é a seguinte: só sei que nada sei. Olha só que interessante. Você parar para pensar um pouquinho nessa frase, ela parece a princípio assim simplória, mas não, ela é de uma profundidade imensa. Aristóteles era dono de uma curiosidade incrível. Ele estava sempre querendo aprender. Uma vez disseram que Aristóteles era o homem mais sábio da Grécia. Não, ele falou assim: não concordo com isso. Aliás, de Atenas, né? Não concordo que eu sou o mais sábio de Atenas. Só sei que nada sei. Mas ele tinha uma maneira muito peculiar de aprender. Ele sempre fazia perguntas com uma curiosidade infantil. Sabe quando a gente é criança, está naquela época dos por quê? Por que o pássaro voa? Por que a rosa é vermelha? Por que o céu é azul? Sabe? Essas perguntas que a princípio parecem assim, simplesinhas demais e às vezes até meio irritantes. Na verdade, essas perguntas são a chave do conhecimento. E logo se você tem conhecimento, você já está dando um passo na direção da felicidade, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo, tá? O vídeo é curtinho, deixa eu ver. É um vídeo bem curtinho, nós vamos ver, ele tem 5 minutinhos. E nós vamos ver a questão da felicidade espero que vocês gostem. Só compartilhar agora aqui, ok? O vídeo é... Aristóteles nasceu por volta de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico da realeza. Ele se tornou o mais influente filósofo de todos os tempos. Seu primeiro grande trabalho foi ser tutor de Alexandre o Grande, que depois de suas lições, saiu e conquistou todo o mundo conhecido na época. Eu sou o Paulo Rafael, e no episódio de hoje do Superleituras, veremos as lições para a felicidade segundo Aristóteles. Aristóteles era fascinado por como a realidade funcionava. Desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade existente entre todas as coisas, chegando a formular a filosofia primeira que buscava sustentar o princípio primeiro de todas as coisas, ou seja, o motor imóvel, chamado posteriormente pelos cristãos de Deus. Vamos verificar 2 ensinamentos éticos de Aristóteles. Primeiro, a felicidade está na virtude, justa medida. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Esse livro é profundamente atual e nele se encontram paradigmas insuperáveis. Ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar em identificar quais são as ações chamadas de virtudes para que possamos estimulá-las em nós. Aristóteles concentrou-se em 11 virtudes: coragem, temperança, liberalidade, magnificência, respeito próprio, paciência, veracidade, humor, amizade, modéstia. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre 2 vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida, entre 2 extremos de caráter. Por exemplo, no livro 4 da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu
que algumas pessoas erram nisso por não possuir um sutil senso de humor. A pessoa entediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém, outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que ele possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. Então, a pessoa virtuosa é a que está na justa medida entre os dois extremos, nem ranzinza, nem zombador, mas espirituoso e discreto. É difícil mudar um comportamento, mas a mudança é possível. Virtude moral é resultado de hábito, diz Aristóteles. Segundo tema, guiar-se pela sabedoria prática, frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem. Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso. Ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos. Sem a frônesis, nós aqui do Superleituras já teríamos desistido de fazer esses conteúdos de qualidade para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários pelo menos um "Obrigado, Superleituras". Nós iremos responder a todos eles. Se você também percebeu a importância desses ensinamentos, curta, compartilhe ao máximo. Você estará ajudando muitas pessoas a encontrarem maior equilíbrio em suas vidas. Um grande abraço e até breve! Gente, agora é o momento que eu gostaria de ouvir vocês. Alguém tem algo a falar? Esse é o momento, tá? Arthur, tem algo a falar, Arthur? Nada? Vitor? Vitor, fala aí, Vitor. O que você achou da aula? Hã? Ninguém? Eu falei que eu ia deixar um momento para falar. Meu fone não tem microfone. Pode escrever pelo chat mesmo, Arthur. Você achou legal a aula? Pode escrever que eu tô lendo agora. Vitor, vamos lá, pode escrever no... Quem não tem microfone, pode escrever no chat. Escreve ali do ladinho o que achou da aula. A Letícia, o que você achou da aula hoje, Letícia? Menos bagunçada? Ontem, a de terça-feira, o Rafael saiu. Quem tá falando comigo aí, que eu não entendi? Ah, é o Vitor. Oi, prof. Fala. Entrei um pouco atrasado hoje. Ah, entrou um pouco atrasado? Mas ela vai ficar... não posso. Tá. Depois eu vou jogar no WhatsApp, tá? Você pode assistir ela inteira. E aí, Arthur? O que você achou da aula hoje? Pode falar. Achou legal? Então, uma vez na semana eu vou fazer aulas assim. Você assistiu a aula de história ontem? Na terça? Então, terça-feira eu fiz uma live, tá? Durou 1 hora. Eu fiz toda a correção dos questionários que eu mandei semana passada de história. Foi enorme. Próximas lives eu vou fazer elas mais curtinhas, tá? Não deu tempo e eu não estava em casa. Olha só, não tem problema, Arthur. Depois eu vou postar lá no YouTube, vamos jogar o link no WhatsApp para poder assistir essa aula, tá bom?
Tati, gostou? Dá um positivo, gostou? Letícia, Vitor, tem 2 Vitor, Rafael aqui. Se quiser mandar a sua imagem para a gente comunicar, dar um tchauzinho. Bom, muito obrigada por vocês terem participado da aula, da live. Ó, Vitor, e aí? Dá um tchau aí, menino, joia? Muito obrigada por vocês terem participado da nossa curtíssima live, que durou exatamente meia hora. Eu vou editar depois e colocar lá no WhatsApp, para vocês assistirem, tá? Por inteiro. Um último pedido que eu vou fazer para vocês que estão aqui e também para vocês que estão assistindo depois. Eu vou colocar mais tarde um Google Formulário de presença. Nesse Google Formulário, vocês só vão ter que responder o nome completo e a pergunta que eu vou fazer agora, tá? Gente, tá? Não tem problema, Arthur, não tem problema. Só quem está assistindo esse vídeo vai saber a resposta que vai estar lá no Google Formulário. Aí eu vou saber quem é que assistiu essa live depois, né? Ou agora. A pergunta é: o que é a Peppa Pig? É um desenho? É uma novela? É um filme? Vocês sabem a resposta, não sabem? É um desenho, ok? Entrem no Google Formulário depois e respondam a pergunta de verificação que só vocês sabem qual é essa pergunta, beleza? Desenho. É desenho, tá? Bom, gente, parar de gravar agora. Tchau, tchau pra vocês. Vamos começar mais uma live. Dessa vez a nossa live vai ser bem curtinha, tá? Uma live sobre projeto de vida. Então ela vai ser bem curtinha. Deixa eu olhar aqui. Mais ou menos uns 15 ou 20 minutinhos. Nesse momento estamos com 2 aluninhos na sala, mas não tem problema, porque está sendo gravado e depois ela vai ser postada no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo poder assistir depois, ok? Bom, a nossa aula de projeto de vida hoje, eu queria abordar a questão da felicidade, certo? A felicidade de Aristóteles. Deixa eu contar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles era um filósofo da Grécia Antiga, está estudando o 6º ano, História, está estudando justamente essa parte, a questão da Grécia. Okay? Os gregos, eles pensavam muito sobre a vida, eles pensavam muito sobre a questão da felicidade, sobre a questão da morte, enfim, sobre esses grandes questionamentos que atingem a humanidade. Eles eram uma parte da população que não trabalhava, né? Eles tinham apenas a função de pensar, apenas pensar. A frase mais conhecida de Aristóteles é uma frase muito legal que é a seguinte: só sei que nada sei. Olha só que interessante. Você parar para pensar um pouquinho nessa frase, ela parece a princípio assim simplória, mas não, ela é de uma profundidade imensa. Aristóteles era dono de uma curiosidade incrível. Ele estava sempre querendo aprender. Uma vez disseram que Aristóteles era o homem mais sábio da Grécia. Não, ele falou assim: não concordo com isso. Aliás, de Atenas, né? Não concordo que eu sou o mais sábio de Atenas. Só sei que nada sei. Mas ele tinha uma maneira muito peculiar de aprender. Ele sempre fazia perguntas com uma curiosidade infantil. Sabe quando a gente é criança, está naquela época dos por quê? Por que o pássaro voa? Por que a rosa é vermelha? Por que o céu é azul? Sabe? Essas perguntas que a princípio parecem assim, simplesinhas demais e às vezes até meio irritantes. Na verdade, essas perguntas são a chave do conhecimento. E logo, se você tem conhecimento, você já está dando um passo na direção da felicidade, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo, tá? O vídeo é curtinho, deixa eu ver. É um vídeo bem curtinho, nós vamos ver, ele tem 5 minutinhos. E nós vamos ver a questão da felicidade espero que vocês gostem. Só compartilhar agora aqui, ok? O vídeo é... Aristóteles nasceu por volta de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico da realeza. Ele se tornou o mais influente filósofo de todos os tempos. Seu primeiro grande trabalho foi ser tutor de Alexandre o Grande, que depois de suas lições, saiu e conquistou todo o mundo conhecido na época. Eu sou Paulo Rafael, e no episódio de hoje do Superleituras, veremos as lições para a felicidade segundo Aristóteles. Aristóteles era fascinado por como a realidade funcionava. Desde o movimento da natureza ao nexo de causalidade existente entre todas as coisas, chegando a formular a filosofia primeira que buscava sustentar o princípio primeiro de todas as coisas, ou seja, o motor imóvel, chamado posteriormente pelos cristãos de Deus. Vamos verificar 2 ensinamentos éticos de Aristóteles. Primeiro,
A felicidade está na virtude, justa medida. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles se deu a tarefa de identificar os fatores que levam as pessoas a ter uma vida boa ou não. Esse livro é profundamente atual e nele se encontram paradigmas insuperáveis. Ele percebeu que todas as pessoas felizes têm em comum uma espécie de excelência na vida ou nas ações. Ele propôs que devemos nos concentrar em identificar quais são as ações chamadas de virtudes para que possamos estimulá-las em nós. Aristóteles concentrou-se em 11 virtudes: coragem, temperança, liberalidade, magnificência, respeito próprio, paciência, veracidade, humor, amizade, modéstia. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida, entre dois extremos de caráter. Por exemplo, no livro 4 da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu que algumas pessoas erram nisso por não possuir um sutil senso de humor. A pessoa entediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém, outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que ele possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. Então, a pessoa virtuosa é a que está na justa medida entre os dois extremos, nem ranzinza, nem zombador, mas espirituoso e discreto. É difícil mudar um comportamento, mas a mudança é possível. Virtude moral é resultado de hábito, diz Aristóteles. Segundo tema, guiar-se pela sabedoria prática, frônesis. Sendo o meio termo a preferência nem pelo excesso nem pela falta, para isso é necessário deliberar bem, ou seja, é necessário que a pessoa seja dotada de sabedoria prática, que em grego é frônesis. O objetivo do saber prático é atingir a felicidade. A pessoa deve ser guiada pela frônesis através da deliberação de uma escolha para chegar à virtude ou excelência. A frônesis é uma virtude que faz com que o ser humano possa calcular por meio do raciocínio sobre o que é bom e útil para uma vida feliz. A frônesis não é uma arte, nem uma ciência, mas é um estado habitual verdadeiro, raciocinado, que dirige a ação do ser humano e tem por objetivo as coisas boas e más para o homem. Para que o ser humano possa ter ações excelentes, ele precisa compreender as finalidades das ações e saber se os meios para alcançá-las são os mais aptos. Por exemplo, se eu desejo num prazo de 1 ano estar fluente em uma nova língua, ou desejo nessas próximas férias ler pelo menos 3 livros, preciso calcular os meios para isso. Ou seja, preciso estudar todos os dias 1 hora dessa língua e colocar uma meta de 40 páginas por dia durante as férias. Assim conseguirei alcançar os meus objetivos. A felicidade não está em falar uma nova língua ou ler mais livros, mas ser virtuoso, ser fiel ao propósito, pensar como realizá-lo, escolher de realizá-lo, criar um hábito, que é o exercício diário. Para isso, preciso ter em mente que para alcançar algo maior, preciso renunciar a uma felicidade momentânea, como deixar de jogar videogame, não assistir uma nova série no Netflix ou evitar de olhar o feed do Facebook por 30 minutos. Sem a frônesis, nós aqui do Superleituras já teríamos desistido de fazer esses conteúdos de qualidade para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários pelo menos um "Obrigado, Superleituras". Nós iremos responder a todos eles. Se você também percebeu a importância desses ensinamentos, curta, compartilhe ao máximo. Você estará ajudando muitas pessoas a encontrarem maior equilíbrio em suas vidas. Um grande abraço e até breve. Gente, agora é o momento que eu gostaria de ouvir vocês. Alguém tem algo a falar? Esse é o momento, tá? Arthur, tem algo a falar, Arthur? Nada? Vitor? Vitor, fala aí, Vitor. O que você achou da aula? Hã? Ninguém? Eu falei que ia deixar um momento para falar. Meu fone não tem microfone. Pode escrever pelo chat mesmo, Arthur. Você achou legal a aula? Pode escrever que eu tô lendo agora. Vitor, vamos lá, pode escrever no... Quem não tem microfone, pode escrever no chat. Escreve ali do ladinho o que achou da aula. A Letícia, o que você achou da aula hoje, Letícia? Menos bagunçada? Sim.
A de terça-feira, o Vitor Rafael saiu. Quem tá falando comigo aí, que eu não entendi? Ah, é o Vitor. Pode Oi, falar, prof. Vitor, fala. Entrei um pouco atrasado Ah, hoje. entrou um pouco atrasado. Mas ela vai ficar. Não consigo. Tá. Depois eu vou jogar no WhatsApp, tá? Você pode assistir ela inteira. E aí, Arthur? O que você achou da aula hoje? Pode falar. Foi legal? Então, uma vez na semana eu vou fazer aulas assim. Você assistiu a aula de história ontem, na terça? Hein? Então, terça-feira eu fiz uma live, tá? Durou 1 hora. Eu fiz toda a correção dos questionários que eu mandei semana passada de história. Foi enorme. Próximas lives eu vou fazer elas mais curtinhas, tá? Não deu tempo e eu não estava em casa. Olha só, não tem problema, Arthur. Depois eu vou postar lá no YouTube, vamos jogar o link no WhatsApp para poder assistir essa aula, tá bom? Tati, gostou? Dá um positivo, gostou? Letícia, Vitor, tem 2 Vitor Rafael aqui. Se quiser mandar a sua imagem para a gente comunicar, dar um tchauzinho. Bom, eu vou. Muito obrigada por vocês terem participado da aula, da live. Ó, Vitor, e aí? Dá um tchau aí, menino, joia. Muito obrigada por vocês terem participado da nossa curtíssima live, que durou exatamente meia hora. Eu vou editar depois e colocar lá no WhatsApp para vocês assistirem, tá? Um último pedido que eu vou fazer para vocês que estão aqui e também para vocês que estão assistindo depois. Eu vou colocar mais tarde um Google Formulário de presença. Nesse Google Formulário, vocês só vão ter que responder o nome completo e a pergunta que eu vou fazer agora, né? Gente, tá? Não tem problema, Arthur, não tem problema. Só quem está assistindo esse vídeo vai saber a resposta que vai estar lá no Google Formulário. Aí eu vou saber quem é que assistiu essa live depois, né? Ou agora. A pergunta é: o que é a Peppa Pig? É um desenho? É uma novela? É um filme? Vocês sabem a resposta, não sabem? É um desenho, ok? Entrem no Google Formulário depois e respondam a pergunta de verificação que só vocês sabem qual é essa pergunta, beleza? Desenho. Foi desenho, tá? Bom, gente, parar de gravar agora. Tchau, tchau pra vocês.